Primeiro eu vou separar esses caras aqui. Tenho 1, 2, 3. Novamente, eu vou manter o while. O while ele sempre é necessário em qualquer programa para fazer esse loop sempre ficar executando, certo? E eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar dentro do meu while um case structure. Esse case structure vai ser aqui. Ele vai ser conectado a um enum. O que é um enum? Pode ser um numérico ou pode ser esse aqui, enum constant. Um enum constant nada mais é do que um menuzinho, tá? Mas pode ser um numérico também, para falar a verdade. Mas o enum constant normalmente a gente usa como padrão porque a gente escreve um número e tudo mais. Vamos criar um enum, tá? Esse enum, ele é um número, só que a gente consegue dar um nome para ele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, inicializado. Esse é o primeiro enum. E aí eu consigo criar outros casos, adicionar um item depois. Esse vai ser o em andamento. E vou adicionar um item depois. Esse vai ser o finalizado. O que acontece é que aqui eu tenho um menuzinho agora. Eu tenho opções. Inicializado, em andamento, finalizado. E eu vou pegar esse enum e vou conectar no meu case structure. E note que apareceu aqui ó, os casos. Ó. Inicializado, em andamento, tá faltando um. Make this case, show. Duplicate, delete this case, remove. Cadê o... Adicionar casos para depois, remover empty cases, show. Auto growth, structure. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, um em andamento, finalizado. ADD, todos os casos. E agora sim eu vou ter os 3 casos aqui. Tinha aparecido só 2, né? Porque por padrão o meu case structure estava configurado para true ou false. E aí agora eu consigo, quando eu clico aqui com o botão direito e clico aqui, adicionar todos os casos. Cadê? Agora não apareceu. Aqui. Adicionar todos os casos e aí eu consigo ver os 3 casos nesse, né? Inicializado, em andamento e finalizado. Certo? A princípio, o que isso significa? Vamos colocar o inicializado, certo? Como primeiro caso. E aí o inicializado vai vir aqui e vai executar esse cara. Só que aqui eu vou gerar um shift register. Eu vou criar aqui, a princípio, um shift register aqui, ó, create, replace shift register. O que é o shift register? Nós aprendemos nas aulas anteriores que ele vai pegar o dado que chegar aqui e vai jogar para cá. E aí, dentro do meu, a princípio, inicializado, vai ser o primeiro caso. Então, vamos lá para o inicializado. Tá aqui, eu não coloquei errado, então, aquele lá. Esse aqui é o inicializado, né? Eu vou colocar ele dentro do primeiro caso, aqui, ó, inicializado. Eu vou trazer ele para cá. Dentro do inicializado, eu vou copiar esse enum aqui, ó, e vou colocar o em andamento. E vou trazer ele para cá. Aí, aqui, ó, note que aqui está dizendo que nos outros não tem conexão. Quando você tem esse túnel aqui com a bolinha aberta, quando você tem esse túnel aqui com a bolinha aberta, quer dizer que nos outros não tem conexão. Que você deveria fazer a conexão com os outros, ou você dizer para o programa que não precisa fazer essas conexões. Mas a gente vai fazer a conexão de todos, e vocês vão ver quando a gente fizer a conexão de todos, essa bolinha vai ficar fechada. Então está aqui, ó, inicializado. O meu programa ali é primeiro inicializado.
vai colocar a mensagem, só que dentro do inicializado eu vou dar o passo seguinte, que vai passar pelo Shift Register e vai vir para cá, dando sequência. Aqui agora vai chegar um em andamento no outro loop. Então vamos mudar aqui, ó, em andamento. Eu vou colocar o em andamento aqui, vou copiar esse num, e aqui eu vou colocar dentro do em andamento, eu vou dizer qual é o próximo passo, que é o finalizado. Certo? E aí, por fim, no último passo, eu vou pegar o finalizado, vou colocar aqui e pegar esse num, trazer para cá e conectar. Viu agora que eu fiz todas as conexões dos todos os casos, né, que são 3 casos aqui que eu tenho? Meu túnel aqui ficou fechado. E agora meu programa ele executa normalmente. Do jeito que meu programa está aqui, eu tenho uma vantagem. Qual é a vantagem? Toda vez que mudar entre inicializado, é o primeiro, aí ele vai para o em andamento, depois ele vai para o finalizado. Toda vez que ele muda agora de status, ele faz uma nova leitura do meu botão. E aí quer dizer que eu consigo parar o meu programa entre uma ação e outra, entre o inicializado, certo? O em andamento e o finalizado. Digamos que você fez um programa que o em andamento vai demorar um tempo muito longo, ou o em andamento ele tem muitos passos. Aí entre esses passos você pode colocar esse tipo de estrutura, fragmentar os passos. Ao invés de sair de inicializado para em andamento, pode ser inicializado em andamento 1. Aí lá no em andamento 1, você coloca um indicador para o em andamento 2 e depois para o em andamento 3. Você vai fragmentando esses passos, porque entre um passo e outro você consegue fazer uma interrupção do seu programa. Vamos executar ele aqui para ver como é que vai ficar? Vamos lá. Agora vou tirar aqui o true, né? Tem que deixar falso o meu botão para ele executar. Inicializado, em andamento. O em andamento está com 10 segundos, né? Depois do em andamento vai vir finalizado e vai inicializar de novo. Agora eu vou travar aqui. Eu vou travar no finalizado, entre finalizado e o andamento. Eu vou parar no programa. E logo que ele iniciou o inicializado, ficou ótimo essa frase, ele já fez a leitura aqui do inicializado. Quando ele ia executar o em andamento, ele fez uma nova leitura do botão, eu tinha colocado true, ou seja, eu liguei o botão e ele interrompeu o meu programa. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Prestem muita atenção nessa aula, pratiquem isso é muito importante. Se você já está pensando em trabalhar com tratamento de dados, você já está trabalhando em geral, meus alunos são alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de IC, os alunos que eu digo, a equipe, que é o meu público aqui no YouTube, que assistem essas videoaulas, que é mais voltado para essa galerinha. Você provavelmente já deve estar interagindo com uma DAC, ou com um Arduino, e o Arduino ele tem essa questão de ele precisar de um time de aquisição, depois ele passa essa aquisição para frente, só que ele continua a aquisição lá atrás, e aí você pode ter um conflito. E esse conflito ele é normalmente resolvido por um flat sequence ou por uma máquina de estado. Lembrando que o flat sequence ele tem uma desvantagem, que é a questão de ele travar o seu programa até que toda a sequência seja executada. E às vezes a sequência pode ser longa, minutos, talvez horas, dependendo do programa. Então, prestem bastante atenção. Pratiquem um pouco essa aula aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender uma evolução dessa máquina de estados, que é onde a gente vai aprender programação orientada a evento. E aí, isso sim vai ser o último nível da programação, da arquitetura de programação em LabVIEW, aonde você vai poder fazer qualquer tipo de programa. Lembrando que, embora eu esteja definido isso como o último nível, ele não é exatamente o último mesmo. Existem outros que são paralelos, eles têm funções diferentes, ok?
que fica em paralelo com a programação orientada a evento e que também vamos estudar. Mas, por enquanto, vamos encerrar com máquina de estados essa aula e na próxima a gente vai aprender programação orientada a evento. A gente se vê na próxima aula.